Bolsonaro e sua turma estão mais preocupados agora com pós-eleições do que com a eleição propriamente dita. Por isso, tentam deslegitimar o processo eleitoral brasileiro. Quer entender um pouco mais por que eu estou achando isso? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no final da manhã de domingo, 17 de julho, e na véspera, no sábado, um fato que chamou a atenção foi um ataque de fúria de um parlamentar bolsonarista, que eu não vou dizer o nome, que atrapalhou um ato da campanha do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Tônica da violência é a tônica do que a gente chama de bolsonarismo. Em paralelo a isso, há a narrativa de deslegitimar o processo eleitoral desse ano. Né? E o que é que esses dois fatos têm em comum? Tem com o pós-eleição. Né? Todas as pesquisas apontam a iminência de vitória de Lula no primeiro turno. Quer você que assiste esse vídeo, goste do Lula ou não. E Bolsonaro, quem está em volta ali, generais, quem quer que seja, sabem disso. Eles sabem também que a tal da PEC Kamikaze, PEC 15, PEC por causa do Lula, PEC que você quiser chamar, não vai ter o efeito desejado para a eleição para presidente da República. Não tem peso a PEC que aponta, dá a Bolsonaro e sua turma 41 bilhões para torrar durante as eleições, burlando a legislação eleitoral. É sim uma tentativa de comprar votos, mas isso não vai dar certo. Né? Ações desse tipo de transferência de rendas mais pobres já foram feitas antes, né? Inclusive com mais tempo para o pleito eleitoral, e não deu resultado. Eu comentei mais nesse vídeo aqui do card, que você pode assistir depois disso. Então, o que é que tem para eles? Tentar salvar o máximo de parlamentares ligados ao que se chama de bolsonarismo, né, tentar elegê-los, e aí essa PEC de kamikaze, PEC de bondades, enfim, pode ter algum resultado, e manter essa base odienta que eles têm mobilizada, que tende a cair muito no pós-eleição. Né? Tende a cair muito no pós-eleição porque Bolsonaro vai sair da mídia, não vai ser mais presidente da República, não vai ter mais aquele holofote que ele tem agora. Né? Enquanto ele for presidente do Brasil, qualquer coisa que ele faça tem o holofote da grande imprensa, tem o holofote da mídia no geral, e é natural que assim seja, porque ele, gostemos ou não disso, é o presidente do país. Mas quando ele deixar de ser, esse volume de mídia que ele tem em torno de si vai cair bastante. Né? Então ele precisa manter isso que se chama de bolsonarismo o mais mobilizado possível. E aí o que é que casa com a questão questionar as urnas eletrônicas e da violência? Percebam, ele já não é de hoje que Bolsonaro vem questionando as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Se a gente puxar um pouco para a memória atrás, no governo dele, isso foi meio que um esticar de corda e um afrouxamento de corda. Ele atacava, depois desdizia o que tinha dito, parava um tempo de falar disso, depois voltava de novo, enfim. E agora, no último mês, nas últimas semanas, ele tem centrado fogo nisso. Por quê? Porque ele já sente a iminente derrota no processo eleitoral, inclusive com a possibilidade real de primeiro turno. Né? Ele já sente isso. Seus aliados já sentem isso. Então, deslegitimar o processo eleitoral ajuda a manter uma base disso que se chama de bolsonarismo, aqueles mais fervorosos, os mais fiéis, os mais raiz, repetindo a lorota de que Bolsonaro foi derrotado nas urnas através de fraude. E o que é que o uso da violência tem a ver com isso? O uso da violência serve para tentar desmobilizar os opositores a Bolsonaro, especialmente os ligados à candidatura de Lula, à campanha do ex-presidente Lula. Como foi o caso do Freixo, da campanha do Freixo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque pega aquele eleitor desavisado, votando nele ou não no pós-campanha, com o seguinte argumento. Vocês perceberam que não tinha campanha de Lula na rua, que só tinha campanha de Bolsonaro na rua? Tá vendo como é que Bolsonaro perdeu a eleição? Como se necessariamente volume de ato de rua resultasse em voto na urna. Né? A maioria esmagadora dos eleitores brasileiros não participa de atividades de campanha, não participa de atividades de campanha de rua. Sequer
postam suas preferências político-eleitorais em suas redes sociais, sequer manifestam qualquer coisa nesse sentido. Então, tirar por isso somente o resultado de uma eleição, ele é falho nesse sentido, né? Claro que campanha de rua, quanto mais volume tiver, é uma demonstração de força política, uma demonstração de adesão política, de que há pessoas apoiando determinada candidatura, determinado grupo, determinada ideia. É óbvio que isso é importante, é óbvio que isso tem sua relevância eleitoral. Mas isso por si só não é determinante, né? A maioria dos eleitores brasileiros está mais preocupada em ganhar seu pão de cada dia, em como fazer para comprar o leite que está custando R$10, como fazer para tentar consumir uma fonte de proteína que não seja carcaça de frango ou resto de osso. Então, há situações que demandam mais da vida do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, do que participar de atividades de campanha, né? A busca por emprego, a procurar melhorar sua renda. Então, há uma série de nuances aí que impedem, inclusive, que fazem com que pessoas não tenham interesse em participar de atividade de rua. Inclusive, a violência, né? Eu sou opositor do Bolsonaro, leio as notícias, vejo na internet, no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube, recebo no WhatsApp, vejo no meu grupo do Telegram, que está tendo agressão física, que está tendo ameaça, que está tendo ameaça de morte, que está tendo estrago em automóveis com adesivo de outros candidatos. E aí eu não quero sair, não quero levar minha família para uma atividade de rua desse sentido, porque eu fico com medo, estaria com medo, né? É nisso que eles jogam para tentar manter sua base mobilizada e criar uma narrativa de que a eleição desse ano, após a derrota de Bolsonaro, vai ter fraude. Eu até comentei nesse vídeo aqui como o Bolsonaro usa a violência como forma de mobilização política. É a narrativa do bolsonarismo, ou do que a gente chama de bolsonarismo, o uso da violência para se manter mobilizada, é a retórica da violência para manter essa turma mobilizada. E é isso que eles estão de olho agora. É a narrativa no pós-eleição, né? Há a conversa, há as falas, levanta-se a possibilidade de que Bolsonaro e filhos, etc., podem ser presos após o processo eleitoral, né? No limite, talvez até ele tenha medo disso, que ele já andou falando isso em discurso. Apesar de particularmente eu não acreditar que isso vai acontecer. É nisso que ele está pensando agora. Tem a iminente derrota, né, nas eleições desse ano. Ele sabe disso. Ele sabe que a PEC 15, kamikaze, de bondade, o nome que se quiser dar, não terá o efeito desejado na eleição presidencial. Pode ter influência na eleição do parlamento, né, que seria mais um braço de manter o bolsonarismo vivo ali e tal, respirando por aparelhos, após as eleições, né? Pelo menos essa, em meu ver, tem que pensar por que ele está fazendo esse tipo de coisa, e na minha avaliação é por conta disso. Não que eu ache que o bolsonarismo, que a gente chama de bolsonarismo, vai acabar assim que as eleições terminarem. Vai ser um processo muito mais longo da gente botar toda essa coisa odienta, ultra-reacionária que botou a cabeça para fora a partir da pataquada de 2013, fazê-los voltar para o lugar de onde vieram. Vai demorar muito mais do que meses após as eleições. Mas o primeiro baque tende a ser forte. E aí, para diminuir esse impacto, eles apostam nessa confusão generalizada em torno das eleições, de insinuar que as eleições serão fraudadas, porque a derrota é iminente, né? É um governo altamente rejeitado pela população brasileira, a aprovação dele é baixíssima, nunca houve na história das eleições brasileiras para presidente da República candidatos à reeleição ou de governos tão mal avaliados que conseguiram vitória eleitoral. Não houve isso em nenhuma eleição presidencial no Brasil e não tem nada que indique que será nessa agora. E aí eles ficam criando falsos argumentos, false flags, né, bandeiras falsas com relação às eleições. Aí vem um general, sei lá, das contas, ministro da Defesa e fala eleição paralela com voto impresso e não sei o que, besteira, né? Eles sabem disso. É óbvio que nesse meter tudo de tumultuar as eleições, vai ter aquele mais abestalhado lá na ponta, que vai tomar isso como verdade absoluta e vai fazer besteira e vai partir para os finalmente, como é o caso do companheiro Marcelo Arruda, assassinado na sua festa de aniversário, com a temática do PT, e que a delegada lá do Paraná disse que não viu
motivação política. A pergunta que eu faço aqui, que eu vi outros fazerem nas redes sociais, é se a festa fosse a temática do Bob Esponja ou da Peppa Pig, se o tal do Jorge Guaranho lá ia lá assassinar o Marcelo Arruda dizendo aqui é Bolsonaro. Mas, enfim, voltando. Então é isso que eles estão querendo fazer. E a gente não pode cair nessa armadilha, né? É óbvio que tem que ter prudência ao debater política na rua, porque você não sabe quem é o seu interlocutor. Isso é ululante, mas a tática deles é essa, é tentar criar uma confusão, criar uma narrativa, intimidar os opositores, especialmente os eleitores de Lula, que saiam às ruas, para criar aquela falsa narrativa de que não tem gente na rua na campanha do Lula e que por isso as eleições foram fraudadas, né? E que às vezes tem muita gente, que tem muita moto na rua, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá, que você provavelmente já tá assistindo esse vídeo, já viu essa turma repetir. Então é esse o objetivo desse vídeo, é comentar isso, né? Porque não faz sentido toda essa existência em torno da urna eletrônica a não ser isso. Porque as eleições elas vão acontecer, se darão pelas urnas eletrônicas, né? O que resta a eles é tumultuar o processo para alegar fraude. E também tentar impedir, intimidar, diminuir a mobilização dos demais candidatos, das demais candidaturas, especialmente a de Lula, que está na iminência de vencer a eleição, e sair às ruas e aí manter uma narrativa no pós-eleição de que a eleição foi fraudada porque não tem a campanha do Lula na rua. Todo mundo aqui já viu, eu e você que assiste vídeo, os caras questionando cadê o Lula na rua, cadê o Lula na rua, enquanto o Lula ainda está no que se chama de pré-campanha, mas já é campanha mesmo, né? Todos estão fazendo, apenas mais segmentada, etc. Né? Apesar que teve a linda caminhada em Salvador, que mostrou que não há porquê Lula ter medo de sair às ruas. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço inscrição nesse canal, seu like nesse vídeo e que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.